Boa noite, Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 27 de maio. Seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno, porque começa agora o nosso Jornal Brasil Hoje. Nesta edição, você vai saber que o governo federal lança programa para capacitar jovens para o mercado de trabalho. E mais, vamos falar também com um epidemiologista da Fiocruz sobre a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. E ainda, a história de um jovem que, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia e da rotina de trabalho, passou no vestibular para medicina. Vem comigo, todos os detalhes a partir de agora no Jornal Brasil Hoje. Morreu hoje o sambista Nelson Sargento. Aos 96 anos de idade, ele era presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e autor de sucessos como Agoniza, mas não morre. Nelson Sargento foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada e foi internado. Além da idade avançada, Nelson também sofreu com câncer de próstata anos atrás. Nossos sentimentos aos familiares e amigos deste que, com certeza, se tornou uma lenda do samba. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que amplia o número de doenças detectáveis no teste do pezinho, aquele que todo recém-nascido tem que fazer. Eu vou chamar agora o Elton Moreira, que está lá em Brasília. Ele vai trazer mais detalhes para a gente. Olá, Elton. Tudo bem com você? Olá, Jordevar. Olá também a todos que nos assistem. Exatamente, Jordevar, com essa nova lei, o alcance da testagem passa de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho. Entre elas estão a atrofia muscular espinhal, doenças relacionadas a imunodeficiências, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, entre outras enfermidades. A lei aprovada no Congresso Nacional entra em vigor um ano depois da publicação. O Ministério da Saúde tem até 4 anos para concluir a ampliação do exame no país. Vale lembrar que o teste do pezinho é obrigatório e gratuito. Ele deve ser feito preferencialmente entre o 2º e o 5º dia do nascimento da criança. A gente destacou um trecho da fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que explicou essa nova medida. Vamos acompanhar. Ampliar de 6 exames para 50. Então, é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras. Jordevar, é importante que os pais fiquem atentos ao teste do pezinho, porque ele permite o tratamento precoce de doenças, pode evitar sequelas irreversíveis e até a morte de bebês. Então fica mais esse alerta para a população. E Jordevar, daqui a pouco eu volto aqui de Brasília para a gente falar sobre a CPI da Covid-19. E eu devolvo agora para você aí no estúdio. Obrigado pela sua participação. Eu estou curioso com o que você vai falar em relação à Covid-19, porque hoje teve um depoimento muito importante lá em Brasília. Acompanhar crianças desde o ventre materno até os 6 anos de idade é uma maneira de multiplicar saúde, nutrição, educação, cidadania, construindo a base para um mundo cada vez mais saudável, justo e também fraterno. Esse é o trabalho da Pastoral da Criança e agora com a pandemia, um aplicativo tem ajudado para estar mais próximo dessas famílias. Por isso, a gente vai agora até Curitiba, ao vivo, para falar com a Érica dos Santos, que é responsável pela equipe de contatos com as bases da Pastoral da Criança. Érica, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Prazer é nosso em recebê-la aqui no Jornal Brasil Hoje, ao vivo. Eu queria saber de você, por exemplo, a pandemia mudou muita coisa. Antes a gente fazia tudo presencialmente, né? Hoje a gente tem que fazer tudo online. Agora, esse atendimento para as crianças, aquelas crianças que precisam realmente desse apoio, como é que está sendo feito?
Realmente, para nós também foi uma surpresa, né, a pandemia. Então, a gente vem inovando e pensando a cada dia como a gente pode fazer esse acompanhamento, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha o nosso aplicativo Visita Domiciliar e com a pandemia, o que a gente fez? Intensificamos, né, o incentivo aos nossos voluntários a utilizar esse aplicativo. Então, de uma forma virtual, através de uma chamada de vídeo, de uma mensagem, uma ligação, hoje os nossos voluntários conseguem dar continuidade nesse acompanhamento das nossas famílias. Pois é, vocês trabalham principalmente com crianças naquela questão da desnutrição. Isso mudou muito, por exemplo, o atendimento a essas crianças na prática? Mudou. Para nós está sendo um grande desafio. Por quê? A Pastoral da Criança hoje, o voluntário realiza 3 ações, né? Que é a visita domiciliar, a celebração da vida e a reunião de reflexão e avaliação. Com a pandemia, os nossos voluntários não podem sair de casa e junta com o medo da família também de sair. Então, a gente hoje tem uma certa dificuldade em ter esses dados, esses indicadores de desnutrição das nossas crianças, pois elas não estão sendo medidas, não estão sendo pesadas, que é uma ação que o líder realiza mensalmente com as famílias, né? E muitos acabam até não indo ao serviço de saúde, né? Fazer a consulta de rotina, onde a criança também tem a opção de ser pesada, de ser medida. Então, com isso, a gente não consegue, né, ter o número, os dados, os indicadores que a gente sempre teve desse acompanhamento. Então, a gente recebe muitos relatos, né, das dificuldades que as famílias convivem, o próprio medo, né, e essa desnutrição com certeza vem aumentando justamente por causa da criança não ser levada ao serviço de saúde. Érica, vamos conversar agora com quem está acompanhando a gente Brasil afora, aí, porque nós estamos em 1.800 cidades, não é isso? A mãe que estiver acompanhando, tem uma criança lá, realmente está desnutrida, o que ela faz? Hoje a nossa orientação para a mãe é procurar o serviço de saúde, né? O líder, ele é capacitado, hoje dentro do nosso aplicativo Visita Domiciliar, o líder consegue passar por uma capacitação de como orientar a mãe a cuidar melhor dos seus filhos. Isso desde saúde, educação, nutrição, cidadania, né? Então a orientação que o líder passa para a mãe é procurar o serviço de saúde. Outra orientação muito importante que a gente tem hoje também dentro do nosso aplicativo é a alimentação saudável. A gente sabe que isso tem crescido muito no Brasil, que é a obesidade, né? Então, esse material dentro do aplicativo, que é o E-Alimentação, as nossas famílias conseguem compreender um pouco melhor como cuidar melhor dos seus filhos, principalmente quanto à alimentação, que ajuda tanto na obesidade quanto na desnutrição. Érica dos Santos, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Brasil hoje. Tenha uma boa noite, tá bom? Eu que agradeço, boa noite. Obrigado. Gente, agora nós vamos chamar a Tiara Castilho, porque o governo federal vai lançar um programa para capacitar jovens para o mercado de trabalho. Isso é uma boa notícia, né? E com direito a auxílio. Conta pra gente, Tiara, como é que é isso? Olá! Olá, Jordeval, olá para todos. Chego agora com essa notícia cheia de esperança para os jovens. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que em breve o governo federal deverá lançar um programa de incentivo à qualificação da mão de obra para os jovens. Segundo o ministro, o objetivo é preparar essa população para o mercado de trabalho formal. A ideia é que cada jovem receba uma ajuda de custo de R$ 600 para trabalhar e assim conquistar uma profissão. Se esse programa der certo, vai funcionar por meio da parceria com empresas interessadas. Metade do valor de R$ 600 será pago pelo governo e a outra metade pelos empregadores, que também teriam que oferecer meios de capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. O ministro afirmou ainda que o governo tem recursos garantidos para financiar o programa por 6 meses, após o fim da nova rodada do auxílio emergencial. Mas está em negociação para ampliar o prazo para 12 meses.
Essas medidas já vêm sendo anunciadas há alguns meses, mas não tem muitos detalhes. E a gente, né, Jordevá, torce para que dê certo. É com você agora aí no estúdio. Tiara, obrigado por essa boa notícia, tá certo? A gente traz aqui sempre notícias variadas. Você ouviu agora uma boa notícia. Essa que eu vou trazer agora não é uma boa notícia. Olha só, o desemprego no Brasil atingiu um nível recorde de 14,7% no primeiro trimestre deste ano. O número representa um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020, quando a pandemia do coronavírus atingiu o país. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em março, havia 14 milhões e 800 mil pessoas procurando trabalho aqui no Brasil. Quase 2 milhões a mais que um ano atrás. O jornalista Padre Rafael Vieira fala sobre esse assunto no quadro Opinião de hoje. Olá, Padre Rafael. Olá, Jordevá. O cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, presidente da Caritas Internacional, tem uma expressão muito particular a respeito do mundo de hoje. Ele chama o mundo que vivemos de mundo ferido. E uma das feridas mais dolorosas desse mundo atual é o desemprego. O desemprego humilha o trabalhador. E quando esse trabalhador é um pai de família, essa humilhação atinge a esposa e os filhos. O desempregado se sente diminuído, maltratado, desvalorizado. Ele quer honrar o sustento da sua família com o suor do seu rosto, mas não lhe dão oportunidade. Ele fica impotente diante das necessidades da família e da sua falta de recurso financeiro. O desemprego é um sintoma de uma sociedade politicamente desorganizada e economicamente cruel. Os operadores da política têm como dever prioritário formular programas que favoreçam a promoção do emprego. As autoridades econômicas precisam dar mais atenção ao trabalho digno do que o lucro das grandes instituições financeiras. Combater o desemprego é uma obrigação política fundamental. E, por fim, o desemprego também é uma prova de que não avançamos como sociedade organizada em cima de prioridades. O que adianta o progresso tecnológico se as pessoas não têm onde ganhar o pão de cada dia? Do que adianta sofisticadas descobertas científicas se não está garantido o cumprimento básico do dever de oferecer oportunidades de trabalho às pessoas, especialmente aos jovens? O desemprego alto, como está agora, meu caro Jordevá, é um atestado da nossa incompetência como cidadãos. Obrigado, Padre Rafael. Gente, essa questão do desemprego ela é seríssima. Se você não ganha dinheiro para levar para casa, como é que você vai alimentar a sua família? Claro que hoje nós temos que cuidar da saúde, salvar vidas por conta dessa pandemia, mas ao mesmo tempo que os governos federal, municipais e estaduais já comecem a pensar, a colocar em prática planos realmente para geração de emprego, para geração de economia e renda, porque isso o brasileiro vai precisar muito, porque se nós temos 14% de desempregados, quase 15%, você já imaginou quanta gente vai passar fome, né? E quanta gente já está passando fome, né? Vamos agora rapidinho para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos trazer as últimas informações sobre a Covid-19. Atenção, é rapidinho. O Jornal Brasil Hoje volta já já. Aí... O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno.
Olá, estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje aqui na TV Pai Eterno. Você está em casa, em várias partes do país, acompanhando o nosso programa. Pergunto para você, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Se não visitou, faça o seguinte, visite, porque lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora, você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone. Anote aí, olha, é o 62-3506-9800. Vou repetir para você, 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. E você que está acompanhando o Jornal Brasil Hoje aqui com a gente, mande a sua foto, seu registro acompanhando o nosso telejornal. Você pode aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Gente, é fácil demais, basta você tirar uma foto assistindo o Jornal Brasil Hoje. Aí o que você faz? Você posta no seu Instagram e marca as nossas redes. Marque o Instagram da TV Pai Eterno, que é fácil. @TV Pai Eterno, marque o meu também. Meu é mais fácil ainda, @Jordevarrosa Oficial. E é claro que a gente vai mostrar para você. Olha só quem vem aí. Áurea, mostra pra gente essa mocinha aí. Olha que maravilha, que garotinha linda. Essa aí, gente, ela é a Laura Ferreira Cavalcante. E ela está carregando uma cachorrinha dela que chama Sol. Um abraço para ela, um beijo, né? Ela que está sempre acompanhando é filha da Elizabeth, a Elizabeth que cuida do Instituto de Meteorologia aqui do estado de Goiás. Tem mais? Tem. Ah, olha que menininha linda. Essa é a Ana Clara. A Ana Clara também é de Goiânia, está sempre acompanhando o programa, mesmo tendo uma idade pequenininha, né? Novinha, mas sabe que notícia é sempre muito importante. Então, gente, você que está em casa, aproveite o nosso programa agora, faça o quê? Você vai tirar essa selfie e mandar, vai postar, marcar a gente, que a gente, é claro, vai mostrar para você, tá bom? Agora vamos então seguindo, porque agora nós vamos falar sobre a crise diplomática entre a União Europeia e o Belarus, por causa daquela prisão de um jornalista bielorrusso. Está longe do fim, claro. Os líderes europeus anunciaram sanções e pedem a soltura do jornalista. Os detalhes agora com o nosso correspondente lá na Europa, Ailton Sobrinho. Olá, Ailton. Jordevá, boa noite a todos aí no Brasil. A comunidade internacional está convencida de que o desvio do avião comercial que ligava no último domingo Atenas, na Grécia, a Vilnius, na Lituânia, foi um plano orquestrado pelas forças de segurança bielorrussas com o propósito único de prender o jornalista da oposição, Roman Protasevich, de 26 anos. Desde que o incidente veio a público, a relação entre os países da União Europeia e o governo de Belarus, que tem o apoio da Rússia e afirma ter agido legalmente, ficou ainda mais estremecida. Os líderes europeus classificaram como um ato de extrema gravidade o desvio e o pouso forçado do avião em Minsk, capital de Belarus, e exigem a libertação imediata do jornalista, detido há 5 dias, sob acusação do governo bielorrusso de incitação a motins e de envolvimento com o terrorismo. Em resposta ao incidente, os dirigentes do bloco europeu defendem o isolamento do país comandado por Alexander Lukashenko, que está há 27 anos no poder. Desde segunda-feira, aliás, o espaço aéreo de Belarus está fechado e a União Europeia prometeu duras retaliações contra empresas que apoiam o regime e também contra o próprio país do leste europeu, que já vive sob sanções econômicas desde o ano passado, quando vários movimentos da oposição foram violentamente reprimidos pelo atual regime após denunciarem fraudes nas eleições. O jornalista bielorrusso, que teve participação ativa nessas manifestações no ano passado, ainda se encontra detido pelas forças do regime de Lukashenko. Caso ele não seja libertado, como exigido pela comunidade internacional, e venha a ser condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão ou receber a pena de morte. Belarus é o único país no continente europeu que aplica a pena capital. Direto da França, Ailton Sobrinho, para o JBH. Tá certo, Ailton. Um grande abraço para você. E a gente continua falando do cenário internacional. Vem aí, o Giro pelo Mundo. À medida que as campanhas de vacinação prosseguem, a pandemia do novo coronavírus se alastra gravemente pelo Uruguai, Argentina e Paraguai. 15 meses após o aparecimento do vírus no continente, esses países vivem hoje o pior momento da crise sanitária. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira e soam como um alerta emitido pela Organização Pan-Americana da Saúde.
Uruguai, Argentina e Paraguai lideram hoje a taxa de mortalidade mundial por Covid-19. Enquanto isso, na Austrália, 5 milhões de habitantes de Melbourne, segunda maior cidade do país, serão confinados nesta quinta-feira para conter um surto de coronavírus. A situação provocou críticas contra o governo pela lentidão da vacinação e pelas falhas nos sistemas de quarentena. O confinamento permanecerá em vigor por pelo menos 7 dias. No total, foram registrados 26 casos, praticamente de um dia para o outro, vinculados à variante indiana da Covid-19. A Organização das Nações Unidas fez um alerta nesta quinta-feira sobre a situação do clima no planeta. O aquecimento global poderia temporariamente superar nos próximos 5 anos mais de 1,5 graus Celsius. Este é o primeiro limite estabelecido pela comunidade internacional no combate à mudança climática. É o que diz um estudo realizado pelo Escritório de Meteorologia do Reino Unido para a Organização Meteorológica Mundial da ONU. A CPI da Covid-19 ouviu hoje o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Eu vou chamar novamente agora o Elton Moreira, lá de Brasília, que vem acompanhando todo esse processo. Elton, o que foi questionado na sessão de hoje? Jordevá, ele foi questionado principalmente sobre as dificuldades que o Instituto Butantan teve para a produção da Coronavac e também sobre as negociações com o Ministério da Saúde, isso no ano passado. Só para a gente entender melhor, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, ele foi convocado para falar na CPI porque a instituição é responsável pela produção da Coronavac aqui no Brasil, vacina contra a Covid-19 mais aplicada até o momento na população. Durante a sua participação, Dimas Covas detalhou toda a negociação feita para a compra do imunizante e revelou que chegou a participar de 3 reuniões com o Ministério da Saúde, mas que as tratativas para a aquisição da Coronavac pararam no dia 20 de outubro, mesma data em que o presidente Bolsonaro disse a jornalistas e apoiadores que havia mandado cancelar a compra do imunizante. Questionado pelo relator e pelo presidente da CPI se o governo teria apoiado financeiramente o Butantan no desenvolvimento da Coronavac, Covas disse que até o momento não houve repasse de recurso nesse sentido. A gente separou alguns trechos para mostrar para você. Vamos acompanhar. Até esse momento, o Butantan custeava todas as despesas do estudo clínico, da vinda da matéria-prima, da transferência de tecnologia. Jordevá, e para a gente encerrar a nossa participação, na CPI de hoje, Covas também afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país no mundo a começar a imunizar contra o novo coronavírus se houvesse uma agilidade de todos os atores trabalhando em conjunto. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. É uma situação muito complicada que a gente continua acompanhando aqui de Brasília, Jordevá. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Elton. Obrigado pela sua informação, gente. Olha, esse depoimento realmente causa muita preocupação, porque vacinas foram oferecidas ao governo brasileiro, o governo brasileiro realmente não atendeu, não quis comprar, e isso seria entregue, essas doses de vacina, segundo Dimas Covas, no mês de dezembro. Ou seja, o Brasil poderia começar essa vacinação muito antes até mesmo de outros países mais desenvolvidos. Infelizmente, isso não aconteceu e o resultado a gente percebe. Nós vamos agora rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar dos números da pandemia, do vacinômetro, quantas pessoas já foram vacinadas e muitos outros assuntos, tá certo? Daqui a pouquinho, instantes, a gente volta com o Jornal Brasil Hoje. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador.
Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. A gente está de volta com o Jornal Brasil Hoje. A gente vai mostrar para você agora um mapa da Covid-19 aqui no Brasil, de acordo com os dados divulgados pelo site do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde. Vamos saber esse panorama, então? Pedir para colocar aqui, já estão aqui, olha só, casos confirmados até agora, desde o início da pandemia, 16.342.162 casos. Gente, nas últimas 24 horas, nós registramos aqui no nosso país 67.467 novos casos da Covid-19. Muita gente ainda. Número de mortos desde o início da pandemia até agora, 456.674. Muitas vidas perdidas mesmo. No período de 24 horas agora, nós perdemos 2.245 pessoas para a Covid-19. Mas ao mesmo tempo que a gente mostra esses dados, a gente fala da vacinação. Como é que está a vacinação aqui no nosso país, de acordo com os dados do Ministério da Saúde? Vamos lá. A primeira dose, até agora receberam a primeira dose 40.982.975 pessoas. Segunda dose, 19.418.105 pessoas receberam a segunda dose aqui no nosso país. Gente, a incidência de novos casos monitorada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta para uma tendência de agravamento da pandemia nas próximas semanas. De acordo com o boletim divulgado hoje, a previsão da Fundação é que o aumento de casos tende a ser acompanhado por mais mortes e também por casos mais graves. Para evitar que a doença faça mais vítimas, a Fiocruz recomenda às autoridades a manutenção de restrições de eventos de massa e a intensificação de ações da vigilância em saúde e também várias outras ações. Em busca da vacinação para todos, os dirigentes discutem a quebra da patente dos imunizantes contra a Covid-19 e já receberam, inclusive, o apoio do presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, fabricantes de vacinas, claro, pressionam contra a liberação. Qual é a melhor saída para conter essa pandemia? Vamos falar agora ao vivo com o epidemiologista da Fiocruz, Cláudio Maierovitch, que está em Brasília, ao vivo com a gente. Cláudio, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado por participar ao vivo aqui do Jornal Brasil Hoje. Eu queria ver a opinião do senhor sobre essa questão da quebra das patentes. Bom, neste momento, na verdade, nós não devíamos ter patente, não devíamos ter nada que impedisse quem pudesse fabricar a vacina de fabricar. Existe uma discussão mundial, a Índia e a África do Sul puxaram essa discussão no âmbito de organismos internacionais e, surpreendentemente, há algumas semanas, o presidente dos Estados Unidos se declarou favorável à quebra das patentes de vacinas nesse momento. Para surpresa também de todos, o Brasil, que tinha uma posição histórica favorável à quebra de patentes de medicamentos e vacinas essenciais à saúde pública, dessa vez não fez isso, se posicionou contrariamente. Agora, a grande questão é que não basta quebrar patente. A quebra de patente, ela autoriza algum fabricante que não seja aquele original a produzir a vacina. Só que para isso ele tem que saber produzir a vacina, ter instalações e tecnologia para produzir a vacina. Então a quebra da patente é importante, mas ela não dá o resultado imediato para nós. Doutor Cláudio, na prática, como é que funcionaria, por exemplo, se as patentes fossem quebradas hoje, como o senhor defende? A quebra da patente, ela abre espaço para que haja uma negociação global, e nós precisamos de um ator global que faça isso, de alguém que coordene esse processo. Isso poderia ser uma ação do G20, o grupo dos países, dos 20 países mais ricos do mundo, que o Brasil integra, para que se localizasse quais são as fábricas no mundo que têm a capacidade de produzir mais vacinas e de que tipos, e aí então que elas recebessem a tecnologia para produzir essas vacinas.
quebrar a patente apenas autoriza que elas produzam, não transfere o conhecimento e não transfere as instalações, tudo aquilo que precisa para que elas produzam. Então, isso demandaria algum tempo até que nós tivéssemos uma produção maior, capaz de atender a maior parte da população mundial, que hoje ainda está em grande parte desassistida. Existe, apenas para ter uma ideia, em 10 países do mundo ainda não foi oferecida nenhuma vacina. E mais de 50% das vacinas que foram administradas até agora foram apenas nos 10 países mais ricos do mundo. E por que o senhor acha que o Brasil foi contra essa quebra, hein? Olha, a posição do Brasil tem sido estranha, para dizer o mínimo, ao longo dos últimos tempos. O Brasil, por exemplo, ele sempre foi um integrante muito ativo dos BRICS, que é uma organização que reúne Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. Por sinal, vários deles produtores importantes de vacinas. Mas, ultimamente, o Brasil mal participa das reuniões. O Brasil não tem sido um articulador ativo dessas iniciativas. Me parece que o governo brasileiro seguiu o discurso do antigo presidente dos Estados Unidos, como fez em várias outras coisas, sem atentar que isso ia contra os próprios interesses do país. E hoje mudou o presidente dos Estados Unidos, eles mudaram o discurso, mas o Brasil ainda não mudou. Espero que seja apenas uma questão de tempo, até que o governo brasileiro perceba que o interesse do Brasil está alinhado a um conjunto de outros países de média e de baixa renda. Tá certo. Olha, nós conversamos com o Cláudio Mairovitch, epidemiologista da Fiocruz. Muito obrigado ao senhor pela participação ao vivo aqui no Jornal Brasil hoje. Um grande prazer participar com vocês. Prazer é nosso. Gente, ele falou um dado ali que me deixou muito preocupado. 10 países no mundo, as pessoas não tomaram nada de vacina. Isso é gravíssimo se a gente for falar que essa é uma doença, é uma pandemia que está atingindo todo mundo, não é isso? Nós vamos agora até o Paraná, vamos conversar com o Rafael Paes, que hoje traz uma informação que vai contra tudo que é necessário para combater a Covid-19. Teve festa clandestina acontecendo lá em Porto Alegre. Ô Rafael, é isso mesmo? Oi, Jordeval, oi a todos que estão nos acompanhando. Pois é, né? Que notícia triste de se dar. A Guarda Municipal de Porto Alegre encerrou hoje um baile funk com cerca de 400 pessoas durante a madrugada em uma casa noturna que fica na rua Dona Alzira, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Segundo as autoridades, por volta das 4 horas da madrugada, a Guarda Municipal recebeu a denúncia de que a festa estava ocorrendo. Foram então deslocados agentes até o local que confirmaram o fato. O estabelecimento foi interditado cautelarmente e o responsável autuado. A Ronda Ostensiva Municipal da Noite informou que o pessoal não estava cumprindo com o regulamento, seja com o uso de máscara ou o fato de estar aglomerados e dançando. Vale lembrar, né, Jordevá, que todos nós precisamos continuar vigilantes com relação aos cuidados perante a pandemia, mais do que nunca, inclusive. A Guarda de Porto Alegre destacou que somente com denúncias das irregularidades é que se pode continuar com a luta pela manutenção da segurança sanitária contra a Covid. Porto Alegre e as cidades da região denominada Covid-10 adotaram protocolos próprios de enfrentamento à pandemia, conforme é permitido pelo Estado no sistema 3As de monitoramento. Entre as medidas está a proibição da permanência de clientes em pé em bares e casas noturnas. Outra medida é com relação aos eventos, em que o limite de público é de 150 pessoas. Mas, segundo a Guarda de Porto Alegre, esse número de 150 pessoas, é para restaurantes e não se aplica ao evento de baile funk, por exemplo. Este tipo de evento não está autorizado por lá. O proprietário do local onde o baile acontecia diz que estava cumprindo as normas e que não concorda com o fechamento do seu espaço. Jordevá, para a gente fechar, uma informação agora aqui do Paraná. Jaime Lerner, o arquiteto e urbanista, que foi 3 vezes prefeito de Curitiba e 2 vezes governador aqui do estado, morreu hoje aos 83 anos.
Lerner ficou internacionalmente conhecido pela implementação do Sistema Integrado de Transporte Público da capital paranaense ainda na década de 70. Também foi dele o projeto do Jardim Botânico e da Ópera de Arame, também na capital, que são bastante conhecidos nesses projetos mundo afora. Ele também foi o responsável pela transformação da Rua 15, no centro de Curitiba, em Rua das Flores, que hoje só aceita os pedestres, Carros não circulam por lá. Além disso, ele assinou diversas obras em vários estados brasileiros, como em Santa Catarina e até fora do país. Também fora do país, ele foi bastante premiado por suas obras. Ele estava internado desde o dia 21 no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, que fica em Curitiba, após apresentar um quadro de febre. Segundo o hospital, a morte se deu por complicações de uma doença renal crônica que ele possuía. Hoje eu tive aqui no cenário, Jordevá, imagens da Baía de Guaratuba. Eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Rafael, grande abraço para você, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Gente, aqui no Jornal Brasil Hoje, a gente sempre mostra belos exemplos, né? Você vai conhecer o Caian. Esse menino tem dificuldades financeiras, mas ele ignorou tudo isso, trabalhando, enfrentando a pandemia. Sabe o que ele fez? Ele prestou o vestibular, conseguiu passar para medicina e ainda numa universidade pública. Tiara, conta esses detalhes para a gente. Aquela frase, quando a gente quer, a gente consegue, se fez jus na vida do Caian Soares Rocha. O sonho da vida dele é se tornar médico. Ele tentou muito e acabou conseguindo passar no vestibular e é o mais novo estudante de medicina na Universidade Federal de Goiás. O jovem de família humilde sempre trabalhou como vendedor de frutas em uma barraca na beira da estrada em Goiânia, Goiás. O pouco dinheiro que ganhava, comprou alguns livros para se dedicar aos estudos. Por causa da pandemia, Caian não pôde ir para um cursinho, mas criou uma rotina puxada para aprender sozinho. O princípio de tudo foi a organização, né? Eu dividi minha organização em semanal e diária, né? Então, por dia, eu chegava a estudar um horário bruto de 12 horas, né? E por semana, eu estudava no sistema 6x1. Que é quando você estuda 6 dias e descansa 1. Só que esse meu um dia de descanso, que era domingo, eu ia trabalhar, né? Para conseguir dinheiro e todo o dinheiro que eu conseguia eu ainda investia nos meus estudos também. Então, assim, foi uma época bem pesada para mim nos estudos, né? Porque até quando eu descansava, eu não ficava parado, né? Eu arrumava alguma coisa para fazer. Então, foi bem pesado para mim. Passar no vestibular de medicina foi o começo de um grande sonho do jovem e pode acontecer com você também. Trata-se de resiliência, que é a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças e vencer os obstáculos. A pessoa, quando ela olha para o obstáculo, para o desafio, e ao invés de entendê-lo como algo que vai pará-lo, né, ela o vê como algo que ela precisa superar. Então, ela começa a trabalhar, a desenvolver meios e recursos para superar aquele obstáculo. O psicólogo esclarece que o primeiro passo para correr atrás dos seus sonhos é trabalhar o emocional. Depois, definir os objetivos e o essencial, não desistir. Então, a pessoa ela precisa se situar, né? Então, para que ela consiga atingir os objetivos dela, ela primeiro precisa se situar. De onde ela está? De que recursos que eu tenho? O que eu quero? Né? É a faculdade? Né? É conquistar a aprovação no vestibular para o curso A ou para o curso B? Para que eu conquiste tal aprovação, o que eu preciso desenvolver? Né? Que recursos que eu preciso criar para chegar no meu objetivo? Bom, eu entendi o que eu preciso, eu entendi o que eu devo fazer, né? Eu tenho esses recursos, se eu não tenho, como que eu posso ir em busca de tais recursos, né? Para que eu consiga atingir esse objetivo, atingir essa meta. Caian está ansioso agora com o início das aulas, no final do mês de julho. Até lá, ele continua estudando porque a caminhada ainda é longa. E mesmo com apenas 20 anos de idade, o rapaz deixa um recado cheio de sabedoria para você também não desistir dos seus sonhos. Ano passado, eu tinha tudo para desistir, né? Veio a pandemia, eu não tive mais aulas presenciais, eu não sabia como estudar em casa. Eu não tinha material bom e meu computador, cheguei a estragar ele derramando café, sabe?
estudei por celular, foi uma época horrível para mim, sabe? Mas uma coisa que eu não fiz foi me vitimizar. Parabéns ao Caian. Olha, tem muita gente mandando recado do Brasil inteiro, elogiando o nosso Jornal Brasil Hoje, né? Que começou, estreou já tem pouco tempo. E tem muita gente perguntando, mas quem faz o nosso Jornal Brasil Hoje? A gente preparou uma imagem especial, claro, de parte da nossa equipe. Olha só, essa moçada aqui, o nosso diretor de programa, o Marcos Galo, a Áurea Gabriela, a diretora de cenas, tem o Milton, operador de VT, o Alan, que cuida dos caracteres, o Rômulo, que é operador de vídeos, o Alessio, que cuida do TP, o nosso teleprompter, o Rafael, que cuida do nosso áudio, operador de áudio também, a Fernanda e o Danival, que são os editores do nosso jornal. Gente, essa é apenas uma parte da nossa equipe, né, que faz com muita competência o Jornal Brasil Hoje, viu? A gente vai ficando por aqui, desejando um abraço para você. Amanhã, às 6 horas, a gente vai estar aqui, mas amanhã, às 7, você vai acompanhar o Jornal Brasil Hoje na Rede Católica de Rádio. Fique com Deus, um abraço e até amanhã.